Boa noite aos irmãos, mais uma oportunidade que temos de abrirmos a palavra do Senhor, falarmos sobre um assunto, murmuração. Em tempos difíceis, em tempos de pandemia, nós temos que ter cuidado para não agirmos como agiu o povo de Israel em relação ao relacionamento com Deus. O povo de Israel ficou marcado pela murmuração e nós precisamos tomar muito cuidado nos dias de hoje em razão daquilo que tem acontecido com nossas vidas, com as dificuldades, com as ansiedades, para que nós também não pratiquemos esse comportamento. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Números capítulo 13. Números capítulo 13, dos versículos 25 até o 33. Números 13, 25 a 33. A palavra do Senhor nos diz assim: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os moradores, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos possuir a terra contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, de filhos de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento de comunhão, ajuda-nos através da Tua Palavra, para que nós possamos, ó Deus, não só entender a Tua vontade, mas praticarmos ela na nossa vida e confiarmos nas promessas da Tua Palavra durante o andar por esse mundo, ó Deus, e vivermos de forma que Te agrade. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Então o povo de Israel ficou marcado por esse aspecto da murmuração. Se nós formos lá para o capítulo 32 de Números, ali o povo já estava próximo a entrar de posse na terra prometida, terra de Canaã. E os filhos de Rubens, de Gade e meia tribo de Gileade estão aqui diante de Moisés pedindo para que não entrem na terra e possuam a terra aquém do Jordão. O Jordão faria a divisão, né? Eles teriam que passar o Jordão para possuir Canaã. Então eles pediram para que ficar além do Jordão e não passassem a terra em termos de posse. E no caso, aqui no capítulo 32, Moisés, num primeiro momento, toma isso como uma rebeldia ou uma segunda parte da murmuração do povo em relação à terra que Deus havia prometido que daria. E aí os filhos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Gileade passam a explicar a Moisés a situação de que não era uma rebeldia. Eles fariam o povo tomar posse da terra e depois de tomar posse, eles retornariam para tomar a posse da sua terra aquém do Jordão. Dos versículos 6 ao 15 diz assim: Porém Moisés disse aos filhos de Ruben, de Gade e aos filhos de Manassés, Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubens: Irão vossos irmãos à peleja e ficareis aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando os mandei a Cádiz Barneia a ver esta terra. Então ele começa a lembrar a primeira murmuração lá em relação à terra que havia sido prometida. Ele começa a descrever aquilo que aconteceu, está lembrando eles aqui 40 anos depois daquele acontecimento.
Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Então, daqueles 12 espias que foram, Calebe e Josué foram os únicos que não murmuraram contra a terra que Deus havia prometido. Aqueles outros 10 espias difamaram a terra. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. E eis aqui vós, uma geração de homens pecadores, que vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda mais acender a ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto. Destruireis a todo este povo. Então, os filhos de Gade continuam e mostram a Moisés que não era a murmuração, mas sim, por quê? Porque aquela terra, aquém do Jordão, seria uma terra melhor para cuidar do gado, que era a especialidade dessas 2 tribos e meia. Então não foi uma segunda murmuração, mas Moisés lembra, 40 anos depois, o grande pecado do povo contra o Senhor em relação à murmuração. Então, murmuração é quando nós temos um espírito crítico que abriga uma atitude contrária, negativa àquilo que está nos envolvendo. Foi o que fizeram aqueles espias quando entraram na terra e viram a terra que manava leite e mel, mas voltaram dando notícias que não eram verdadeiras. Então distorcem a verdade. Quando nós temos esse comportamento, é a murmuração. Quando nós não cremos naquilo que é verdadeiro e queremos colocar a nossa visão sobre aquelas coisas, isso nos leva à murmuração. A murmuração ela vai desde um atraso na fila do banco, vai desde o motorista lento no trânsito, porque nós estamos atrasados com pressa, vai em relação ao professor na classe onde nós estudamos, que cobra as tarefas ou porque é muito duro, vai contra um pastor da igreja que muitas vezes nos exorta à santidade, ou o irmão que está pregando nos exorta à santidade e nós não queremos aceitar. Tudo isso é murmuração, por quê? Porque nós vemos aquilo ali, algo contrário à nossa vontade, mas que é uma verdade que precisa ser encarada de frente, é uma realidade que precisa ser encarada de frente, mas aí nós não queremos. E Deus permite muitas vezes que isso aconteça em nossas vidas para sondar o nosso coração, assim como ele sondou o coração do povo de Israel e viu qual era a verdadeira intenção do coração desse povo. Então a murmuração ela tem um potencial altamente destrutivo e principalmente no sentido de nos fazer transgredir contra os mandamentos do Senhor. Se nós vivemos em um ambiente de queixas, um ambiente onde as pessoas que nos cercam estão descontentes com algo e passam a murmurar, facilmente nós seremos contaminados, irmãos. Nós seremos contaminados no sentido de termos a mesma atitude. Então o que fizeram esses 10 espias foi contaminar todo o povo com uma atitude errônea em relação àquilo que Deus havia prometido como uma grande bênção para o povo. Um pai de família sábio, ele vai ensinar aos seus filhos princípios de amor, princípios de, no caso cristão, interceder pelo pecado dos outros ou pela imperfeição das pessoas que nos rodeiam. Mas se nós murmurarmos na frente de nossos filhos contra o pastor, contra algum irmão em Cristo e passarmos, deixar que a murmuração contra eles tome conta da nossa vida, mais tarde os nossos filhos vão ter o mesmo procedimento. Então Deus aqui teve que tomar uma posição para que o povo pudesse ficar com a sua visão direta no Senhor e não como esses 10 espias aqui queriam desviar
a visão das promessas do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente aqueles que criam filhos. Eu, quando comecei na Igreja Batista Fundamental, os pastores lá naquela época, eles sempre frisaram isso: não reclame de ninguém na frente dos teus filhos, para que eles não sejam o futuro de uma igreja murmurante, uma igreja que vá fazer o mesmo procedimento porque está aprendendo com os pais. Então, as Escrituras nos mostram no Antigo Testamento e relembram muito no Novo Testamento claramente esta falha no caráter do povo de Israel, que foi a ingratidão a Deus. Quando nós somos ingratos por tudo aquilo que Deus já nos concedeu, nos deu, nós passamos a murmurar, passamos a ter o mesmo procedimento do povo de Israel. Não é uma crítica ao povo de Israel, mas é a realidade registrada na palavra de Deus. Veja lá em Êxodo 15, 23 e 24. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Veja o capítulo 16, versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 7 do capítulo 16. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Versículo 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então o povo aqui reclamando da falta de pão e lembrando daquilo que eles comiam. Quando eles reclamam do Senhor da falta de pão e de carne, eles estão lembrando daquilo que eles comiam no Egito. Capítulo 17, versículo 3. Tendo, pois, o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que fizeste nós subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Aqui o povo mais uma vez murmurando contra Moisés e contra Deus em razão da falta d'água. Então os filhos de Israel se colocaram próximo da terra prometida e, ao invés de confiar na promessa de Deus, continuaram murmurando. E aqui os 12 espias escolhidos, um de cada tribo, observam o território. Capítulo 13, versículo 3, eles têm essa responsabilidade de dar boas notícias, mas eles, versículos 31 a 33, eles difamam a terra, dizendo que não subiremos. Por quê? Porque contra aquele povo que é mais poderoso do que nós não poderemos pelejar. Infamaram a terra e disseram que é uma terra que os moradores são que consomem a terra, e que todo o povo que viram lá são homens de grande estatura. Falaram dos gigantes, quer dizer, colocaram limitações no poder de Deus, esses 10 espias que foram escolhidos. Ao invés de crer nas promessas de Deus, infamaram. Versículo 30, mas Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Então Moisés estava diante desse relato, onde 2 a favor da terra, mostrando que Deus havia prometido e tinha poder de dar mais 10 contra a terra que a Deus havia jurado que daria. E veja o que faz Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que estiveram espiando. Eles rasgaram as vestes, versículo 6 do capítulo 14, e o versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Por que ele disse: se o Senhor se agradar de nós? Por causa da murmuração desse povo, desses 10 que estava levando todo o povo a murmurar. Então somente não sejais rebeldes, diz ele no versículo 9, contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Ou seja, vai ser dali que Deus vai nos dar o sustento. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco.
não os temais. Quer dizer, Deus é por nós, quem será contra nós? É o que está dizendo aqui Josué e também Calebe apoiando. Então, contudo, 2 homens se mantiveram nas promessas da palavra do Senhor. Afirmaram que tudo era possível ao Deus que havia prometido, porque eles criam no poder de Deus, esse mesmo Deus que já havia manifesto o poder diante dos olhos do povo. Então, nós vamos ver alguns aspectos quando nós estamos em situações de grande pressão que nos trazem ensinamento para que nós não venhamos a ter um espírito de murmuração como foi característica desse povo de Israel. Primeiro, a murmuração acontece quando nós, como salvos, e aqui estamos falando de salvos, ignoramos o poder, o potencial de Deus na nossa vida. Versículo 28 e 29, o povo do capítulo 13, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque, os amalequitas que habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus que habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então, o potencial de Deus ficou de lado. Mas para aí, não foi esse mesmo Deus que diz que daria a terra do amorreu, do perizeu, do jebuseu, de todos aqueles povos que habitavam ali a cidade além do Jordão? Não foi Deus que prometeu? Então por que estão ignorando o potencial de Deus se Deus diz que ia dar aquele local para eles? Eles estavam olhando para a circunstância humana e não para a fé que deveriam ter em Deus. E olhavam para circunstâncias, tinham em vista aquela estrutura de muralhas, de um povo alto, de um povo poderoso, mas esquecendo do poder de Deus, aquele que já havia demonstrado o poder quando o povo passou pelo mar vermelho a pé seco. Esqueceram-se facilmente. Então, irmãos, nós como peregrinos nessa terra não podemos perder de vista, como salvos em Cristo Jesus, o Deus ao qual nós servimos, um Deus poderoso que tem tudo em suas mãos e pode nos abençoar se Ele se agradar de nós. Nós não podemos, como diz aqui Josué no versículo 9 do capítulo 13, Deus vai se agradar de nós, mas nós não podemos ser rebeldes. Confiar na palavra do Senhor e no tempo do Senhor para as coisas. Outro aspecto da murmuração do povo, o contexto das más notícias, versículos 28 e 29, o povo que habita a terra é um povo poderoso. Trouxeram más notícias, mas olha, versículo 27, e contaram-lhes e disseram, fomos a uma terra que enviaste, uma terra que verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto, versículo 23, depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, a qual era necessário 2 homens para que pudessem carregar, além das romãs e dos figos. Então, ignorando o que viram de bênção de Deus, estavam dando más notícias, estavam fazendo fofoca, estavam fazendo intriga, estavam fazendo calúnia, um mau testemunho daquilo que Deus havia de dar a eles, que era o que eles já tinham visto, aquelas uvas, aquela terra que mana leite e mel, distorcendo a realidade. Por quê? Porque não confiavam no poder de Deus. Outro aspecto, um espírito de murmuração, ele rapidamente tira conclusões erradas. Capítulo 14, versículo 3. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? A conclusão errada, por ver todo aquele aparato que eles teriam que combater contra aquele aparato, eles tiraram a conclusão errada. É melhor nós voltarmos para o Egito. A situação de ansiedade, muitas vezes, irmãos, no cristão nos dias atuais, em razão das pressões contra a nossa vida de santidade, em razão das dificuldades que passamos, muitas vezes tudo isso nos dá a ideia de voltar àquela vida que nós vivíamos anteriormente. Quando eles falam voltar ao Egito, é voltar ao mundo, é praticar as coisas do mundo. Isso não pode passar na mente do crente diante das circunstâncias e dificuldades que possa enfrentar. Ele deve confiar que Deus que o salvou
é o mesmo Deus poderoso para nos manter firmes, fiéis, vivendo de forma santa nesse mundo, honrando e glorificando o nome de Deus. Mas eles tiveram esse pensamento ímpio, em razão da murmuração, de voltar àquelas práticas, às conclusões erradas, em razão de não colocarem a sua confiança em Deus. Então, a murmuração e o engano andam de mãos dadas e nós devemos ter esse cuidado. Outro aspecto na murmuração desse povo, do povo de Israel, o juízo prolifera na atmosfera da murmuração. Eles julgaram, veja o versículo 2, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra a congregação e lhes disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo no deserto. Ou seja, eles aqui estão fazendo um juízo contra a liderança, contra Moisés, contra Arão, contra os dois espias, Caleb e Josué, que foram com eles olhar a terra e voltaram dando boas notícias, mas estavam julgando eles. Por quê? Porque eles estavam condenando a sua postura de murmuração. Então, isso é um aspecto que precisa ser controlado na nossa vida. Nós não podemos ser murmuradores de carteirinha. As igrejas estão cheias de murmuradores de carteirinha. Pessoas que acham que a forma santa como a igreja está sendo conduzida muitas vezes não agrada às pessoas do mundo. E aí querem voltar àquelas práticas do mundo. Vamos voltar para o Egito, foi o que o povo falou. Nós não podemos pensar, irmãos, na vida cristã de maneira nenhuma em voltar a ser aquela velha criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que ficou, ficou para o passado. E o povo de Israel esqueceu disso. Ele não colocou a sua vista em Deus. Então ele queria voltar àquelas práticas de que Deus agora estava dando uma nova vida para esse povo. Numa terra que mana leite e mel, uma terra que Deus o sustentaria do primeiro dia do ano até o último dia. Mas não, eles queriam voltar aquelas práticas aonde eles eram pressionados a produzir tijolos, aonde eles eram escravizados, aonde eles eram condenados a uma fadiga diária para poder se sustentar. E Deus daria tudo isso de forma graciosa. Por quê? Porque Deus é um Deus maravilhoso. Então, ao invés de admirarem a liderança que estava mostrando a sua fé em Deus, eles começaram a combater a liderança e dessa forma colocar a culpa na liderança, colocar a culpa do fracasso deles em Deus. Mas que fracasso se eles não tinham nem ainda passado o Jordão para tomar posse da terra? Se eles tivessem passado o Jordão e Deus tivesse falhado com eles, eles poderiam até murmurar, mas não podemos ter essa atitude, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte, seguir olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, sempre para frente. E toda a circunstância Deus vai abrindo o caminho para que nós possamos glorificar o seu santo nome. E isso acontece quando nós andamos por fé e nós somos fiéis. Versículos 4 ao versículo 10 do capítulo 14. A murmuração distorceu o bom julgamento. A vontade de Deus jamais, irmãos, vai nos levar num local onde a sua graça não possa estar conosco nos períodos de tribulação, ou que ele não tenha o poder de nos abençoar conforme está prometido na sua palavra. Então isso é importante. Se nós tivermos essa ideia de que a graça de Deus nos basta, como Paulo fala, para o dia a dia, e que as promessas dele, nós confiando pela fé, no tempo oportuno Deus vai nos abençoar. Se nós tivermos isso, nós não vamos murmurar contra Deus. Se nós tivermos isso na nossa mente e no nosso coração, o poder de Deus sendo manifesto para nos proteger na dificuldade, através da sua graça, e também o poder de Deus para nos abençoar no tempo do Senhor. Outro aspecto da murmuração desse povo: a murmuração conduz à autopiedade. Versículo 2: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação, e disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou mesmo no deserto. Ou seja, antes tivéssemos morrido do que está aqui, antes tivéssemos ficado lá no Egito do que estar aqui. Então a murmuração, ela dá pena de nós mesmos.
Então era melhor eu viver daquela forma, porque eu era muito mais feliz do que como hoje servo de Deus. É isso que o povo está dizendo. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. É melhor ser maltratado servindo o Senhor do que ter qualquer benécia, por mais que não fosse as benécias que o povo tinha lá no Egito e achava que era uma benécia. É melhor ser maltratado servindo ao Senhor do que gozar desses prazeres momentâneos, porque quando o servo de Deus é maltratado pelo Senhor, ele é amparado. Ele nunca vai sentir pena de si mesmo como o povo de Israel sentiu pena e murmurou contra o Senhor. Outro aspecto da murmuração. A murmuração prolifera numa atmosfera de medo. Versículo 9. Tão somente não sejais, capítulo 14, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Quer dizer, não tema aquilo que tu está vendo como problema na tua frente. Confie em Deus. Confie e espera em Deus. 2 vezes Moisés e Caleb exortaram o povo para que não temesse aquilo que viam. Deus já vai nos dar na mão. Não tema. Confie na promessa do Senhor. Moisés estava sempre diante de Deus intercedendo por esse povo rebelde, mas a murmuração desse povo levou com que o povo pudesse, ao invés de dar glória a Deus, reclamar de Deus. Encontrar uma situação difícil diante de nós, fora do controle, busque a Deus. Dependa de Deus. Cobre Deus na sua palavra através da promessa. Não se sinta inseguro, não se sinta ameaçado, não tema. Por quê? Porque se tem que temer alguém, tema a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Falta de sabedoria, tema a Deus. Não tema a circunstância, não tema esse mundo, não tema nada, porque Deus é o único capaz de nos manter firme nos seus propósitos. Outro aspecto da murmuração, quando ela tem livre curso, ela dá lugar à rebeldia. Ele diz de novo, versículo 9, tão somente não sejais rebeldes. Quer dizer, não se rebele. Contra quem? Contra Deus e sua palavra. Porque a pior coisa que tem para o crente é se rebelar contra Deus. Ah, mas eu estou sofrendo. Apresenta diante de Deus a tua necessidade. Reclame para Deus. Não reclame para ninguém, não reclame para pessoa nenhuma. Reclame diretamente para Deus. Dobra teu coração, teu joelho. Derrama teu coração diante de Deus. Toda a tua angústia, tudo aquilo que está te atormentando, apresenta diante de Deus. Não fique murmurando, desencorajando outras pessoas que querem servir a Deus. Seja proativo, no sentido de, mesmo diante das dificuldades, mostrar em quem tu tem confiado, em quem tu tem esperado. Então Caleb e Josué, eles sempre insistiram contra as murmurações do povo, porque eles não murmuravam, eles esperavam em Deus. E a murmuração, a queixa, traz esse clima de rebeldia. Mas esses dois homens, eles confiaram na palavra de Deus. E eles foram abençoados por Deus pelo fato de que, com toda aquela geração que pereceu no deserto de 20 anos para cima, ficou Caleb e Josué que tomaram posse da terra. Então, a murmuração cria rebeldia. Que tenhamos cuidados, irmãos. Os ensinamentos da palavra de Deus são para nós. Nós precisamos estar dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, e não nos opormos com a murmuração. Filipenses 2,14 diz, fazei tudo sem murmuração e sem contenda. 1 Coríntios 10,10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quem? Esses espias e toda essa geração murmurou e pereceu. Outro aspecto da murmuração, o resultado final é um espírito de murmuração, murmuração é uma atmosfera generalizada de insatisfação. Quando nós murmuramos, nós vamos demonstrar o nosso descontentamento, seja com a liderança, seja contra Deus, seja contra quem for. Nós precisamos ter sabedoria nas nossas atitudes. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o que a imprensa esteja falando a respeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor, não se deixe influenciar por isso. Se mantenha firme.
satisfeito com a vontade de Deus para a tua vida. Não estou dizendo aqui que tu tenha que te acomodar, mas continue fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque o relatório da maioria não é a verdade. Poucas e poucas pessoas refletem a glória de Deus, mas estão dentro da vontade de Deus. Que seja um desejo para nós, irmãos, nos moldarmos a vontade de Deus ao invés de murmurarmos contra a vontade de Deus ou qualquer dificuldade, porque a multidão que nos cerca, se nós falarmos hoje em tempos de dificuldade dessa pandemia, toda ela vai ter alguma coisa para reclamar, e que nós possamos ter um coração para ajudá-los e mostrar como Caleb mostrou, como Josué mostrou, que há uma esperança maior nesse Deus poderoso através de Jesus Cristo. Capítulo 14, versículos 11 e 12, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência eu ferirei e rejeitarei, e te farei a ti um povo maior e mais forte do que este. Então, o julgamento divino para a murmuração. A nação de Israel recebeu o juízo de Deus, em razão de difamar aquilo que Deus ia dar como bênção. Deus tem poder, não podemos duvidar. Deus tem sabedoria para nos guiar do seu jeito, não do nosso jeito. Eles não viram a terra prometida, aqueles de 20 anos para cima. Por quê? Porque foram julgados por Deus em distorcer a bênção de Deus em maldição. Morreram no deserto, foi o que o Senhor falou. Versículos 13 a 19, e disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto na tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão os moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces e a tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um homem só, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te, Senhor, a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a tua grandeza e a tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito. Então Moisés, quando Deus disse que ia matar todo esse povo, intercede a favor do povo. Ele, em vez de murmurar, ele intercedeu a favor do povo. Versículos 20 a 24, o Senhor disse que perdoou, se arrependeu daquilo que havia dito que iria eliminar. Porém, certamente, versículo 21, vivo eu, e com a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que jurei a seus pais, e nem daqueles que me provocaram haverá, nenhum daqueles que provocaram haverá. Somente Caleb, porquanto nele houve o Espírito e perseverou em seguir a mim. Eu o levarei à terra e ele entrará junto com a sua descendência. Então o Senhor aceitou a intercessão de Moisés, mas deu juízo sobre aqueles de 20 anos para cima que murmuraram. Moisés liderou um povo que uma grande parte da geração morreu em razão do pecado da murmuração, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, que tinham mais de 20 anos, foram os que tomaram posse da terra que Deus havia prometido. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis em uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Versículo 13, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a boa vontade. Então a presença de Deus, o seu poder em nós,
é uma fonte suficiente para nós vivermos, irmãos, nesse mundo. Ele nos capacita, ele nos encoraja, ele nos dá as condições para nós enfrentarmos tudo sem murmurarmos, aguardando a esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós entendemos que somos peregrinos, que estamos de passagem por esse mundo, nós estaremos no centro da vontade de Deus e aceitando a vontade de Deus para a nossa vida. A murmuração é um passatempo perverso para aqueles que ignoram o potencial de Deus em sua vida, ou seja, não tem uma fé fundamentada no Deus que nos salvou. Então que nós tenhamos esse cuidado, não sejamos como o povo de Israel foi, tendo a bênção de Deus na nossa mão, reclamarmos e dizermos que aquilo não nos agrada, que possamos esperar Deus operar de forma gloriosa. A pergunta é, será que nós podemos expressar alguma insatisfação diante de Deus? Já falei anteriormente, sim, mas diante de Deus, não diante dos homens. Diante dos homens, nós devemos sermos uma bênção, sermos um testemunho, irmãos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e as pessoas estão olhando para a nossa vida, buscando ver algo que possa encorajá-los. Primeiro, como salvos em Cristo Jesus, serem fiéis como nós temos sido fiéis. Segundo, aqueles que olham para a nossa vida e não têm a Cristo como Salvador, vê uma diferença que possa ser significativa para que eles também possam crer nesse mesmo Salvador. Dificuldades vamos ter, problemas vamos ter, angústias, mas devemos demonstrar a nossa confiança no Senhor. Não é questão de viver rindo de uma hora para outra ou a todo momento, não, mas mostrar que mesmo e diante de tudo que possa ser contrário, nós confiamos no Senhor. 3 passos que podem nos ajudar a nos manter firmes e não queixosos. Primeiro, orar. O salmista sempre, frequentemente, orava a Deus. Eu quero me queixar, se queixa a Deus. Leia os salmos, a queixa, o salmista derramando seu coração diante de Deus. Mas, contudo, mostrando confiança e fidelidade no poder, no amor de Deus e nas promessas de Deus. Posso cobrar a promessa de Deus? Cobra, mas cobra diante de Deus. A oração é a forma como nós entregamos o nosso ser diante de Deus, a nossa dependência de Deus, e Deus vai nos acalmar, Deus pelo seu Espírito vai nos dar o poder para continuarmos servindo a Deus e fazendo a sua vontade e glorificando o seu santo nome. Ore. Segundo, que pode nos encorajar a não murmurar, leve toda e qualquer queixa para quem tem autoridade. Só Deus tem autoridade de resolver, irmãos, as nossas queixas. Então, diante da presença de Deus, apresente, mostre o problema, mostre que Deus vai te dar o caminho correto para que tu possa ter a paz e prosseguir fazendo a vontade do Senhor. Apresente a quem tem autoridade, não fique fazendo fofoca, não fique fazendo intriga com outras pessoas. Apresente, abra o teu coração, mostre a tua necessidade e Deus vai te dar perspectiva para te continuar servindo ao Senhor. E por último, incentive as pessoas a levar também seus problemas e suas dificuldades diante de Deus. Para o crente, mostre a tua confiança e ele leve para Deus as suas necessidades assim como tu tem levado. E para o incrédulo, mostre em quem ele pode confiar, que é só Jesus Cristo como Salvador e em Deus Todo-Poderoso que nós podemos apresentar as nossas dificuldades e Ele vai nos dar a direção correta para que Ele, primeiro, possa ser salva a pessoa e, segundo, possa ter uma vida não de tranquilidade, não uma vida sem problemas, mas uma vida de confiança no poder do sangue de Cristo. Que Deus, com a sua palavra, possa ser glorificado. Capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Que seja o nosso desejo, a confiança no poder de Deus, uma postura de vitória, uma postura de espera, uma postura de fé colocada em quem pode nos dar segurança e não murmurar
contra esse Deus que nos salvou. Que Deus possa ser glorificado com a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-me, diante das circunstâncias adversas, a continuar perseguindo, Deus, a tua vontade na minha vida, fazendo aquilo que realmente seja para glorificar o teu santo nome. E quando algum pensamento de murmuração passar pela minha cabeça, Deus, que eu possa apresentar diante de ti as necessidades e depender, ó Deus, da tua vontade para a minha vida, porque é muito fácil ao crente dizer que conhece a tua vontade, mas praticar a tua vontade, ó Deus, é um desafio diário, e que tu possa me ajudar a eu glorificar o teu santo nome com a tua vontade. Toma em tuas mãos cada necessidade, cada angústia de todos os nossos irmãos em Cristo, e que nós juntos possamos fazer a obra para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelos exemplos que temos, e que nós possamos meditar e aplicarmos em nossas vidas para a tua honra e glória. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.